Bom, ei, bom, atenção, vamos falar de evolução. Na verdade, o assunto é o quê? Teoria evolucionista, ou teorias evolucionistas, tá? As teorias evolucionistas devem ser encaradas inicialmente com o chamado fixismo, que defende a ideia que os seres são fixos e não estão sujeitos à mudança. Na verdade, de certa forma, é um criacionismo, que é aquele lance de que Deus fez todos os seres vivos, eles permanecem assim, etc, etc. Contrário ao fixismo, a gente tem o transformismo, ou seja, os seres se transformam ao longo dos tempos. Qual é a principal prova que reforça o transformismo? Os fósseis. O que é um fóssil? Qualquer resquício de seres que viveram muito tempo atrás, uma pegada numa pedra, uma pintura numa caverna, o esqueleto ou assim por diante. Tudo bem? Tá? Bom, aí vem as explicações para as teorias, aliás, para as teorias não, para a evolução que geraram as teorias, tá? O primeiro a se preocupar com isso foi Jean-Baptiste Lamarck, tá? Que a sua teoria ficou conhecida como Lamarckismo. O Lamarckismo tem como base qual é o tripé dele? Lembram? Lei do uso e desuso, correto ou não? Sim. Sim. Não. Calma aí. Eu estou falando que a lei do uso é correta, porque se não fosse, eu não iria para a academia. Tá? O erro do Lamarck foi usar isso para explicar todas as mudanças ocorridas. Uma outra ideia dele é a transmissão dos caracteres adquiridos, correto ou não? Isso não. Caráter adquirido não é transmitido. Se eu cortar meu dedinho, meu filho não nasce sem dedinho. Aquelas mulheres da Birmânia, eu acho que é esse o país, que colocam um anel no pescoço a cada ano. Então essas meninas, quando têm a idade adulta, elas têm um pescoço 3 vezes maior do que uma pessoa normal. Essas meninas terão filhas com esses pescoços grandes? Não, caráter adquirido não é transmitido. E a outra base lamarquista é o papel do meio. Para Lamarck, o meio promove, o meio provoca, o meio modifica os seres. Para Lamarck, por exemplo, o gafanhoto é verde porque vive na grama. O que a grama fez com ele? O tornou verde. Então, para Lamarck, o meio modifica os seres. Por exemplo, para Lamarck, por que eu não posso tomar antibiótico constantemente? Porque eu vou criar resistência. O antibiótico vai provocar resistência. Tudo bem? Para Lamarck, por que a girafa tem pescoço grande? De tanto se esforçar, lei do uso e desuso, que foi transmitido para a descendência, transmissão dos caracteres adquiridos. Por outro lado, vem o nosso querido Charles Darwin, com as ideias de Beagle. Me lembra o que é Beagle? O naviozinho, tudo bem. Galápagos, as tartarugas, os tentilhões, tá? Com bicos diferentes em cada ilha, tá? E também o tripé de Lamarck, de Darwin, tá? Do Lamarck é o que? Uso e desuso, caracteres adquiridos e o que? Não. Do Lamarck, ambiente modificador. Para Darwin, a ideia é variabilidade. O que é variabilidade? Seres diferentes dentro de uma mesma espécie, tá? Que sofrerá seleção natural, tá? Ideia que ele tirou de um amigo que criava pombos, que selecionava artificialmente esses pombos. Quando ele queria pombos grandes, ele usava pombos maiores, pombos pequenos, pombos menores. Ele imaginou, peraí, se o meu amigo faz, a natureza deve fazer. Então, da seleção artificial vista por ele, ele teve a ideia da seleção natural. Tudo isso para chegar à adaptação. E para Darwin, qual é o papel do meio? Ele é apenas selecionador, ou seja, o gafanhoto vive na grama porque é verde. Então eu tinha gafanhoto azul, gafanhoto vermelho, gafanhoto cor-de-rosa e gafanhoto verde. Quem ficou?
O verde, porque a grama o selecionou à medida que ele se camuflava nessa grama. Porém, o nosso querido Charles Darwin cometeu uma falha por falta de conhecimento. Ele não explicava de onde vinha essa variabilidade, tá? Aí vem, para resolver esse problema do darwinismo, as ideias modernas de genética. Essas ideias modernas explicam a fonte dessa variabilidade, que é basicamente o que? Mutação e recombinação gênica, criando assim um darwinismo moderno que passou a ser chamado de neo-darwinismo, que é o mesmo darwinismo, ou seja, a ideia darwinista qual é? Variabilidade, seleção natural e adaptação. O neo-darwinismo apenas acopla as ideias da genética moderna, explicando a variabilidade por mutação e recombinação, dando o que nós chamamos de neo-darwinismo ou teoria sintética da evolução. Ok? Beleza? Pode perguntar. Pessoal, especiação, definição, criação de novas espécies, certo? Existem vários tipos, mas o clássico, o padrão é que para a criação de novas espécies, aliás, antes de qualquer coisa, o que é uma espécie? Seres semelhantes capazes de intercruzar e produzir indivíduos férteis, tá? O primeiro passo para a especiação qual é? Isolamento geográfico. Esse isolamento geográfico separa dois grupos, e esses grupos, em cada ambiente diferente, começam a sofrer mutações, recombinações e seleção natural. Isso leva a uma mudança desses caras, uma mudança que talvez um dia leve ou não à especiação. Eu tenho um grupo de coelhinhos, 1000 coelhinhos numa floresta, vem uma chuva e forma um rio no meio da floresta. Olha que bonitinho, 500 coelhinhos brancos de um lado, 500 coelhinhos brancos do outro, e o tempo começa a passar. 50 anos depois eu volto nesse lugar, eu tenho 3.000 coelhinhos azuis de um lado e 3.000 coelhinhos vermelhos do outro lado. Essas cores são raças ou espécies? Não sei. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que cruzar. Aliás, vou ter que colocá-las juntas. Coloquei. Uma não se interessou pela outra. É espécie, porque não cruzou. Certo? Pintou o clima, um fez coisinha com a outra. Não sei. Tá. Nasceu filhotinho. Não sei. Nasceu filhotinho estéreo. Opa, é espécie. Nasceu filhotinho fértil. Tudo bem. O último, portanto, é o isolamento reprodutivo, ou seja, a impossibilidade de nascerem filhos férteis, tá? Um dos maiores exemplos de especiação é a produção de burro e mula, tá? Da espécie asno e égua. Eu pergunto a vocês, mulo e burro, aliás, vou falar de outra forma, os seus pais, a égua e o asno, os pais deles lá, tá? Calma. Estão isolados reprodutivamente? A égua e o asno estão isolados reprodutivamente? Estão ou não? Estão. Porque se não estivesse, não teria acabado a especiação. Eles eram raças ainda. Eu posso imaginar que o meu São Bernardo, cruzado com o Rottweiler, dão filhos férteis? Sim, então isso é uma raça. Talvez se eu mantivesse esses caras separados, um dia eles não sejam mais capazes de cruzar, ou se cruzarem não vão produzir indivíduos férteis, o que vai caracterizar a especiação. Felicidade, boa paz, Feliz Natal. Tem alguma dúvida?